E o salário, ó, com certeza você já deve ter ouvido alguém reclamar do salário. O que talvez você nunca ouviu é que essa expressão salário vem da antiga Roma. E por trás de tudo isso tem um homem chamado Ancomárcio. No Solidário de hoje, nós vamos conhecer a história do quarto rei de Roma. O homem que lançou as bases para que a cidade de Roma se transformasse numa grande potência econômica. Seus conceitos regem a nossa vida até nos dias de hoje. Fica comigo, porque a história da Itália começa aqui. Estamos no ano 641 a.C. Era um período de grandes conflitos para Roma. Os romanos interpretavam esses conflitos em duas óticas diferentes. A primeira ótica é uma ótica espiritual, metafísica, porque o antigo rei Túlio Hostílio teria negligenciado muito os rituais religiosos que para os romanos eram essenciais. Agora eles acreditavam de estar na mira dos deuses. Tudo aquilo que acontecia, qualquer notícia ruim, como uma derrota, uma doença, uma morte, eram interpretados pelos romanos como um castigo dos deuses. Então eles viviam embaixo desse senso de culpa. O segundo conflito era externo, tem a ver com as cidades vizinhas. Roma era temida por causa da força militar e da estratégia do rei. Agora o rei estava morto, então todas as cidades estavam já para desafiar Roma, para reconquistar algumas terras perdidas. Como diz o ditado, quando o gato não está em casa, os ratos fazem a festa. É mais ou menos o que estava acontecendo. O gato, que era o rei, não estava mais, o rei estava morto. Agora, todas as outras cidades criaram coragem para desafiar Roma. Nesse contexto histórico que vai entrar Ancomárcio, o quarto rei de Roma. Ancomárcio vinha de uma família real porque ele era neto de Numa Pompílio. Numa Pompílio foi um antigo rei de Roma, muito amado pelos romanos, por ter trago alegria, prosperidade, harmonia à cidade de Roma. Era um homem muito dedicado a questões religiosas. Fizemos até um vídeo especial sobre ele aqui no canal. Se você não viu, quero te convidar a ver. Por isso podemos dizer que Ancomárcio ele tinha sangue de diplomata e alma de religioso, mas com a espada na mão. Ele orava quando tinha que orar, mas guerreava quando tinha que guerrear. E parece muito alguns líderes atuais nossos que fazem um discurso de paz na ONU de manhã e assina um contrato de armas de tarde. O Ancomárcio era assim, ele restaurou os cultos religiosos do seu avô, porque entendia que era uma coisa importante, mas também deu uma ênfase especial aos feciares. Que eram os feciares? Era essa casta sacerdotal que eram responsáveis para declarar guerra. Eles interpretavam quando era o momento de Roma entrar em guerra, quando Roma era desafiada ou ofendida, os feciales eles interpretavam se era o momento realmente de começar uma guerra ou não. Uma das guerras mais importantes durante o reino de Ancomárcio foi a guerra contra os latinos e os etruscos. A guerra contra os latinos foi uma guerra muito mais complicada do ponto de vista estratégico e militar. Contra os etruscos foi menos complicada, mais fácil, porque o reino dos etruscos nessa época era já dividido. Muitas cidades etruscas guerreavam contra outras cidades etruscas. Então, Ancomárcio encontra essas cidades, esse reino completamente dividido, o que facilitou para ele a conquista. Mas uma coisa interessante é que quando Ancomárcio conquistava um povo, ele trazia esse povo deportado para dentro da cidade de Roma e dava a eles terras, trabalho, dava a eles a possibilidade de começar uma vida dentro da cidade de Roma. Por que ele fazia isso? Porque ele entendia que um povo e que Roma seria temida não só por ter bons soldados, uma potência militar, mas pelo o número de pessoas que tinha na cidade, pela população. Quanto maior o povo, mais temido esse povo seria. Essa era a mentalidade de Ancomárcio. Então ele queria popular, né, a cidade de Roma, encher a cidade de Roma de pessoas. Será que é por isso que hoje os
chineses e os indianos estão crescendo assim tanto? Fazendo assim, o comércio fortalece e cria uma distinção muito mais evidente entre plebeu e patrícios. Porque em Roma tinha plebe, que era plebe? Era o povão, era esse povo que vinha deportado, eram os trabalhadores, os artesãos, os agricultores, eram os povos assalariados, era plebe. E tinha também os patrícios, que eram os mais nobres, os mais ricos. Então, nesse momento, se cria essa distinção de modo muito mais visível em Roma. Se via que era plebe e quem era os patrícios. Isso vai influenciar toda a cultura ocidental, vai influenciar o cinema. Quanta gente viu falar dos plebeus e os patrícios, né? Quando você vê, por exemplo, a Cinderela, você já viu aquele clássico, a Cinderela? O que é a Cinderela? É uma plebeia que se apaixona por um patrício, né? Que se apaixona por um príncipe. Isso vai influenciar o cinema, quando você vê essa distinção no filme Titanic. No Titanic, a Rose, que é? É uma patrícia, é uma nobre que se apaixona por um plebeu, que é o Jack, Leonardo DiCaprio. Então, isso é presente no cinema. Essa distinção vai ser muito forte no Ocidente e vai influenciar a cultura, vai influenciar o cinema, o teatro e muitas outras coisas. O grande problema é que, trazendo esses povos para dentro da cidade, isso criou uma série de rebeliões. Por quê? Porque, obviamente, muitos não eram contentes de estar em Roma. Eles foram trazidos ali pela força. Então isso criou uma série de rebeliões, de conflitos, de revoltas, o que fez Ancomárcio, como resposta, criar a primeira prisão da cidade de Roma, que é a prisão Marmentino, que existe ainda hoje na cidade de Roma. Mas o reinado de Ancomárcio não é feito só de prisões, de revoltas, rebeliões. Ele sabe que para conquistar é preciso conectar. Por isso ele cria também a primeira ponte romana, Pons Suplícios, que era uma ponte feita de madeira com o objetivo de conectar as margens do rio Tibre com a cidade, para facilitar o comércio, transporte comercial. Infelizmente, era uma ponte feita de madeiras, por isso não sobrou nada. Mas em 1918, um arquiteto, Marcello Piacentini, reconstruiu de novo essa ponte com o mesmo nome. Mas a grande jogada de mestre inteligente de Ancomárcio foi que, naquela época, ele sabia que o sal era tão valioso quanto o ouro. Era conhecido próprio como o ouro branco. E para garantir o comércio, a circulação comercial de sal dentro e fora da cidade de Roma, Ancomárcio fez uma série de construções muito inteligentes. Primeiro, é atribuída a ele a fundação da Ostia, o Porto Romano. Depois ele constrói uma estrada, que ficou conhecida como Estrada Salária, porque era a estrada para o comércio de sal, onde passava o transporte de sal. Ele constrói também as salinas, tudo para garantir esse comércio, essa produção de sal tão valioso na cidade de Roma e no mundo antigo. E estudiosos afirmam que provavelmente foi nesse tempo que alguns soldados romanos eram remunerados não com dinheiro, mas com sal. É da onde vem a expressão salário. É o salário. Então, se você vê alguém reclamando do salário, o salário, então é a culpa do Ancomárcio. Porque é ali que provavelmente começa a ser usada frequentemente essa expressão salário. Podemos dizer que dentro da história da Itália, da história romana, Ancomárcio foi um bom rei. Um rei muito equilibrado, que soube transitar entre os conflitos internos, externos, entre o comércio, né, que contribuiu muito para que Roma se tornasse uma potência econômica, não somente militar, econômica. Então, trouxe prosperidade, possibilidades, criou projetos arquitetônicos, coisas maravilhosas. Então, foi considerado um rei bom dentro da história romana.
Apesar de que tem muitas teorias da conspiração, tipo que foi ele o autor da morte de Túlio Hostílio, mesmo que a lenda diz que foi um raio que caiu, né? Ele foi fulminado por um raio, mas alguns dizem que na verdade não, que foi Ancomácio que conspirou, que o matou, né? Para que subisse no trono, para que se tornasse o novo rei. Tem muitas teorias da conspiração, mas ele é considerado, apesar de tudo, um bom rei para a história romana e para a história da Itália. Se gostou desse vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar um like, para que quem sabe um dia isso pode gerar um bom salário para mim. Quem sabe?